Imagine um lugar no universo onde as leis da física, como as conhecemos, parecem se desfazer. Um lugar onde o tempo desacelera até quase parar, e a luz, essa mensageira incansável que atravessa o cosmos, simplesmente não consegue escapar. Esse lugar existe. Chama-se buraco negro. Uma entidade cósmica tão extrema que até a nossa imaginação se curva diante dela. Mas afinal, o que é um buraco negro? Como ele surge? E por que, mesmo sendo invisível, ele exerce um fascínio tão poderoso sobre cientistas, artistas e sonhadores? Muito prazer, você está na dimensão do conhecimento. Tudo começa com uma estrela. Mas não qualquer estrela. Estamos falando das gigantes, das colossais, daquelas dezenas de vezes mais massivas que o nosso Sol. Estrelas como essas vivem vidas curtas e intensas, queimando seu combustível nuclear em velocidades estonteantes. Quando esse combustível se esgota, o equilíbrio delicado entre a gravidade, que puxa tudo para dentro, e a pressão da radiação, que empurra para fora, se rompe. A gravidade vence. Nesse momento, ocorre uma supernova. Uma explosão de brilho inimaginável, onde os elementos mais pesados do universo são forjados. E o que sobra depois dessa explosão pode ser um buraco negro. Um buraco negro é uma região do espaço onde a matéria colapsou a tal ponto que sua densidade se torna infinita. Essa singularidade, como os físicos chamam, está envolta por uma fronteira chamada horizonte de eventos. É o ponto sem retorno. Qualquer coisa que ultrapasse esse limite, seja luz, matéria ou informação, está condenada a desaparecer para sempre dentro do abismo. A teoria que explica os buracos negros foi formulada há mais de um século por Albert Einstein, dentro da sua teoria geral da relatividade. Ele mostrou que a gravidade não é uma força no sentido clássico, mas sim a curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Quando uma massa gigantesca se concentra em um ponto minúsculo, essa curvatura se torna tão acentuada que forma uma espécie de poço infinito, o buraco negro. Mas há um detalhe: Einstein, na época, não acreditava que esses objetos poderiam existir de fato. Para ele, os buracos negros eram apenas uma curiosidade matemática, um produto extremo das equações. Mas o universo, como sempre, surpreende. Décadas depois, em meados do século XX, os astrônomos começaram a encontrar evidências indiretas da existência de buracos negros. Objetos invisíveis que exerciam influência gravitacional sobre estrelas próximas. Fontes de raios X vindas de sistemas binários. E, mais recentemente, com o avanço da tecnologia, os buracos negros deixaram de ser sombras hipotéticas para se tornarem protagonistas observáveis. Em 2015, o mundo assistiu a um marco histórico. Pela primeira vez, cientistas detectaram ondas gravitacionais, ondulações no tecido do espaço-tempo, produzidas pela colisão de dois buracos negros. Uma confirmação direta não só da existência desses monstros cósmicos, mas também da própria relatividade de Einstein. E em 2019, a ciência alcançou outro feito épico, a primeira imagem de um buraco negro. Não vimos o buraco negro em si, ele continua invisível, mas observamos sua silhueta, a sombra que projeta contra o brilho de um disco de matéria superaquecida ao seu redor. Esse disco, chamado disco de acreção, gira em velocidades próximas à da luz e emite radiação intensa, permitindo que os astrônomos vejam o invisível. Mas os buracos negros não são todos iguais. Eles variam de tamanho, origem e comportamento. Os menores são os buracos negros estelares, formados pelo colapso de estrelas massivas. Eles têm massas entre 3 e algumas dezenas de vezes a massa do Sol. Já no coração de muitas galáxias, incluindo a Via Láctea, vivem buracos negros supermassivos, com milhões ou até bilhões de massas solares. Como se formaram? Ainda não sabemos ao certo. Há teorias, hipóteses, modelos. Mas o enigma persiste. Existem também os buracos negros intermediários, uma categoria teórica que preenche a lacuna entre os estelares e os supermassivos. Sua existência ainda está sendo investigada. E,
Mais recentemente, cientistas começaram a explorar a ideia dos chamados buracos negros primordiais, objetos que podem ter se formado logo após o Big Bang, quando o universo era apenas um caldeirão caótico de energia e partículas. Uma das características mais perturbadoras dos buracos negros é o chamado paradoxo da informação. Segundo a mecânica quântica, a informação sobre o estado de qualquer sistema físico jamais pode ser destruída. Mas se tudo que entra em um buraco negro desaparece, para onde vai essa informação? Stephen Hawking propôs que os buracos negros emitem radiação, hoje conhecida como radiação de Hawking, e, eventualmente, evaporam. Mas essa radiação não parece carregar a informação do que foi absorvido. Esse dilema está no centro da física moderna e coloca a relatividade geral e a mecânica quântica em rota de colisão. Há também a questão do que ocorre dentro de um buraco negro. No centro, está a singularidade, um ponto onde densidade e gravidade se tornam infinitas, e as leis da física colapsam. Mas essa é uma previsão das equações, não uma certeza observável. Afinal, nada pode escapar para nos contar o que há lá dentro. E se um astronauta ousasse se aproximar? A resposta depende do tamanho do buraco negro. Em um buraco negro estelar, ele seria espaguetificado. Sim, esse é o termo técnico. A diferença gravitacional entre os pés e a cabeça seria tão absurda que o corpo seria esticado até virar uma fina linha de átomos. Já em um buraco negro supermassivo, a experiência poderia ser diferente. O horizonte de eventos estaria tão distante da singularidade que, teoricamente, seria possível atravessá-lo sem perceber nada de especial, até que fosse tarde demais. Isso nos leva à pergunta inevitável: seria possível viajar por um buraco negro? Seria ele uma passagem para outros pontos do universo, ou até para outros universos? Essas ideias pertencem ao campo da ficção científica, mas inspiram teorias sérias, como os buracos de minhoca. Soluções matemáticas das equações de Einstein prevêem essas pontes cósmicas, mas até agora, não há qualquer evidência de que existam. Contudo, a física teórica avança. Modelos que tentam unificar a relatividade e a mecânica quântica, como a gravidade quântica em loop, a teoria das cordas ou as geometrias emergentes do espaço-tempo, buscam respostas para os mistérios que os buracos negros escondem. E o que dizer do futuro? Será que os buracos negros dominarão o universo? Se o cosmos continuar se expandindo e esfriando, estrelas morrerão, galáxias se apagarão, e os buracos negros permanecerão, devorando o que restar, silenciosos e eternos. Mas mesmo eles não durarão para sempre. Pela radiação de Hawking, mesmo os maiores buracos negros acabarão evaporando, liberando no final um último suspiro de energia. Um universo escuro, frio e silencioso. Um epitáfio cósmico. Por mais enigmáticos que sejam, os buracos negros são parte fundamental da história do universo. Eles moldam galáxias, afetam o fluxo do tempo e revelam os limites do nosso conhecimento. São, ao mesmo tempo, monstros e museus cósmicos, guardiões de segredos que ainda não sabemos decifrar. Olhar para um buraco negro é como encarar o próprio desconhecido. Um lembrete de que, por mais que tenhamos avançado na compreensão do universo, ainda há abismos esperando por perguntas, e talvez, um dia, por respostas. Mas os buracos negros não são apenas um desafio científico, eles também são um espelho do nosso próprio fascínio pelo desconhecido. Desde as primeiras mitologias até as fronteiras da astrofísica moderna, nós, seres humanos, sempre fomos atraídos por aquilo que não compreendemos totalmente. E os buracos negros são a personificação máxima desse mistério. São invisíveis, insondáveis, implacáveis, e, mesmo assim, não conseguimos desviar o olhar. Eles nos fazem repensar o tempo, o espaço e até o conceito de realidade. Afinal, o tempo desacelera perto de um buraco negro. Um relógio próximo ao horizonte de eventos pode parecer parar completamente para um observador distante. Isso não é ficção, é consequência direta da relatividade. E mais, um dia, talvez,
possamos usar esse efeito para explorar possibilidades incríveis, como viagens no tempo ou formas de comunicação intergaláctica mais seguras. Por enquanto, seguimos observando, teorizando, simulando. Os buracos negros estão nos mostrando que o universo é muito mais estranho, belo e assustador do que jamais imaginamos. E o mais incrível é saber que cada avanço que fazemos nessa direção, cada nova imagem, cada nova onda gravitacional detectada, cada equação refinada, é também um avanço na direção do nosso próprio entendimento. Não apenas do cosmos lá fora, mas do universo dentro de nós. Porque, em última instância, os buracos negros nos lembram que o desconhecido não é algo a ser temido, mas explorado. Se você gosta de temas como esse, considere se inscrever e fazer parte de uma nova dimensão, a dimensão do conhecimento. Muito obrigado pela sua presença.